Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler na tradução RA. Como o texto é longo, querido, eu vou ler praticamente quase 2 capítulos, 1,5 capítulo. Então, os irmãos podem acompanhar assentados mesmo, ok? O único que pode falar junto comigo é o Gregory. Esse pode. Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou à fonte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso decidi a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra em uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de Israel, vossos pais, me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Quem lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. Disse também ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai junto os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tenho sido feito no Egito. Portanto disse: eu farei-vos subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito. E lhe dirás: o Senhor Deus dos hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estendei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei a mercê a este povo e aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mão vazia. Da mulher pedirá a sua vizinha, a sua hóspede, prata e joias, das quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios.
Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhes disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e ela virou cobra. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete a tua mão no peito. E ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a tua mão no peito. E a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como a restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderes a evidências do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás da água do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que o rio, as águas do rio que tomares, tornarão-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sairá ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as tuas palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deves fazer. Ele falará por ti ao povo, e te serás boca por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com o qual lhe hás de fazer sinais. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, voltar-me a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fez-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a sua vara. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto à mão, para que endurecei o coração, para que não deixes ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel, o meu filho, meu primogênito, digo-te, pois deixa ir o meu filho, para que me sirva. Mas se recusarem deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o prepúcio do seu filho e lançou aos pés de Moisés. Ele disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. E ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi, encontrando no monte de Deus, o beijou. E relatou a Moisés e Arão todas as palavras do Senhor, com as quais ensinaram todos os sinais que lhe mandaram. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, ele vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. A boca quase secou, gente.
Um texto longo, mas importante para que os irmãos tenham um panorama da ação que estava acontecendo. O tema da nossa mensagem hoje é o servo e suas entregas. Nesse texto temos inúmeras lições preciosas. Mas nessa noite eu quero focar apenas no servo e suas entregas. Mas antes de focar nos servos e suas entregas, uma coisa me saltou aos olhos quando estava lendo esse texto, é que a presença de Deus é algo que precisamos estar com reverência. Note que quando Moisés viu a sarça, ele ficou todo alegrinho, ele falou, vou lá ver aquilo, olha que coisa legal. Uma sarça pegando fogo e ela está verde, não queima. E quando Moisés se aproximou, Deus falou, calma aí, tira a sandália dos pés, porque esse lugar é santo. Queridos, quando queremos estar na presença do Senhor, temos que tomar cuidado, porque Deus é santo. Muitas vezes adentramos essa igreja, adentramos nas igrejas e não nos preocupamos em tirar as nossas sandálias. Não estou pedindo para ninguém tirar os seus sapatos, mas esse ato, um ato de reverência, porque Deus é santo. Precisamos ter reverência na presença de Deus. Se queremos ver os prodígios, se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos ter reverência na presença de Deus. Por isso, queridos, quando vocês buscarem ao Senhor, busquem em reverência, porque aonde Deus está é lugar santo. Mas vamos lá, o servo e suas entregas. Se servo é dar passos contínuos de fé, é fazer entregas que representam a nossa submissão. Não nos tornamos servos em um único ato. Isso terá que acontecer durante toda a nossa vida. Sempre será, ou sempre terá algo que precisamos entregar ao Senhor, no altar do Senhor. Quando falamos de entregas, tratamos daquilo que é precioso, não é verdade? Coisas, pessoas. Quando falamos de entregar algo, parece que algo se torna difícil e pesado. Porque sempre quando pensamos em entregar algo ao Senhor, parece que entregar algo que é precioso aos nossos olhos não é algo fácil de se fazer. Por isso, ser servo é dar passos contínuos de entrega. Passos que vão nos levando diante da presença do Senhor. O próprio Jesus foi exemplo quando ele entregou a sua vida por nós. Não foi algo fácil para Jesus, assim como não estava sendo para Moisés. Moisés estava no seu mudado, saído do Egito, fugido, havia construído uma linda família. O seu sogro era muito gente boa, provavelmente a sogra eu não sei dizer, mas se for igual a minha, é gente boa, beça. Provavelmente a vida dele estava acomodada, estava gostoso. Já apacentava, tinha muitos rebanhos, muitos recursos. Provavelmente vivia em torno de um oásis ali no deserto, não tinha água à vontade. A vida dele estava tranquilinha, não tinha o estresse da cidade grande. E, de repente, ele vê uma sarça pegando fogo, uma planta muito verde pegando fogo. E Deus chama Moisés para fazer a primeira entrega, a sua própria vida. E não é fácil se entregar para Deus, porque temos sonhos, temos planos, e queremos fazer sempre do nosso jeito, não é verdade? Fazer entrega sempre foi algo difícil, e foi difícil até para o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, para o próprio Filho de Deus. Veja em Mateus 26, 39, o texto diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero,
mas sim como tu queres. O próprio Jesus, na hora de fazer a sua entrega, colocou o seu rosto no chão e orou pedindo, se for possível, passa de mim esse cálice. Por isso, meus queridos, muitas vezes nós falamos, eu sou o servo do Senhor. E eu pergunto, se você é servo, quais as entregas que você tem feito na sua vida? O que você tem colocado diante do altar do Senhor? Só as coisas fáceis? Só as coisas que não te custam nada? Só as coisas que você consegue, talvez que não faça tanta falta para você deixar o controle? Ser um verdadeiro servo de Deus é entregar as coisas preciosas que temos. E Deus começa pedindo que a gente entregue a nossa própria vida. É mais fácil abrir mão de algo ruim, de um pecado talvez, do que consagrar ao Senhor as preciosidades que temos. E aqui encontramos a primeira entrega que Moisés teve que fazer foi a sua vida. Deus pede para Moisés largar tudo o que ele estava vivendo e voltar para cumprir um propósito de Deus. A primeira coisa que Deus pede de você, querido, é a sua vida. Se você não renunciar à sua vida por amor de Jesus, você não é servo do Senhor. E quais os frutos que você tem dado de renúncia? Você tem levado a vida como você quer? Você tem procurado realizar os seus sonhos ou os sonhos de Deus? O que é prioridade na sua vida? Alcançar o sucesso profissional? Criar os seus filhos no conforto? Dar uma boa educação? Não estou dizendo que essas coisas são coisas ruins, mas qual é o propósito da tua vida? Quando nos tornamos servos, nosso principal propósito é agradar ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor. E isso não é fácil, querido. Não é fácil. A segunda entrega que o Senhor espera de um servo é que nós venhamos a depositar os nossos medos diante do altar. Moisés estava apavorado. No começo ele estava todo alegrinho quando ele se deparou com o Senhor. E quando o Senhor começou a falar com ele, o texto diz que ele achou que ele ia morrer. E tal era a grandiosa presença de Deus. E Deus, quando começa a explicar o seu plano, a vontade de Deus para o seu povo, e qual seria o papel de Moisés, Moisés começa a tremer as pernas e dizer: ah, não, Senhor, é muito para mim. Ele até se esqueceu que ele um dia foi um príncipe. Moisés estava com medo da missão de Deus. E outros sermões aqui nós pregamos sobre a vida de Jonas, e vamos continuar falando sobre Jonas. E uma das coisas que nós vimos na pregação sobre Jonas, se você estava aqui, é que Jonas também teve medo. Porque Deus estava com Jonas não para pregar, para ser profeta para o seu povo, mas ele chamou Jonas para pregar para os inimigos. E nós dissemos aqui o quê? É como você mandar um rabino para pregar para os nazistas em 1941. Quando Deus manda Jonas fazer isso, Jonas se estremece de medo. Queridos, a segunda coisa que Deus pede para um servo é entregar os seus medos. O medo do amanhã, o medo o medo de não ter as suas coisas, o seu futuro, de ter as suas perspectivas alcançadas, o medo de que a vontade de Deus seja para um lugar que você não queira ir, fazer algo que não era o que você sempre sonhou. Quando somos verdadeiramente servos, precisamos entregar os nossos medos.
Eu fui sempre, por muitos anos eu fui um medroso. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu tinha 23 anos. E eu relutei muito por anos. Por muitos anos eu disse não a Deus. Porque eu tinha medo de ter que ser pastor. Eu queria ter uma vida profissional bem-sucedida. Eu queria trabalhar numa grande empresa. Eu queria ser um executivo de sucesso e para isso eu estava cursando faculdade. Mas quando Deus me chamou, eu tive medo. E eu me deparei na beira da morte por causa disso. Quando Deus nos chama, não interessa qual seja os nossos sonhos. Se somos servos, temos que ser obedientes. Temos que ser obedientes. O gigante Golias, estudamos hoje na escola bíblica, foi um símbolo de medo que paralisou o exército do Senhor. Saul, o rei, também ficou apavorado. Isso está em 1 Samuel 17, de 10 a 11. Davi, porém, depositou os seus medos no altar do Senhor. E em nome do Senhor desafiou o gigante. Aquele menino Davi, quando ele viu aquele gigante, não era o sonho de Davi. Com certeza o sonho daquele menino não era ir para o fronte de batalha, enfrentar uma pessoa extremamente mais forte e mais poderosa. Mas Davi entendeu. Deus o havia chamado. E ele disse: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos exércitos de Israel é quem vai contra você. É quem você desafiou. Quando estamos a serviço do Senhor, queridos, quando estamos servindo ao Senhor, os nossos problemas não são nossos, mas são dele. Quando nos colocamos para ser servos do Senhor e renunciar à nossa própria vida, o nosso eu, o nosso desejo, todos os problemas que vinham a surgir não são mais teus, esses problemas são de Deus. E eu, quando fui chamado, naquela época, eu era muito menino, eu me acovardei. Eu não entendi que os problemas que eu teria não seriam mais meus, seriam de Deus. Será que realmente somos servos de Deus como dizemos que somos? Será que você tem feito entregas ao Senhor, as entregas que Ele tem te pedido? Muitas vezes crucificamos, muitas vezes quando lemos Jonas, crucificamos Jonas. Como é que pode um profeta dizer não para Deus? E agora vemos Moisés, o grande líder, apavorado diante da missão que Deus estava trazendo para ele. Na vida de Moisés, a Bíblia mostra que Deus insistiu para que ele colocasse o seu medo de lado, ao afirmar: eu estou junto de você, eu vou com você. Deus foi muito claro, Deus falou: eu vou junto com você, eu estarei junto com você, eu farei acontecer. Mas Moisés tremeu e pediu: Senhor, manda outro, não manda a mim, não. Eu estou aqui quietinho no meu cantinho, tá bom demais. Tenho família, tenho filhos. Será que se Deus pedir hoje que você saia daqui e vá lá na favela pregar, será que você está disposto? Se Deus chamar você hoje para ir para a África pregar, será que você está disposto? E se Deus mandar você num país muçulmano pregar o evangelho, você está disposto? Eu pergunto, você é servo ou não é de Deus? Deus estava dizendo a Moisés que ele era o Deus do impossível. Ele diz: diga para eles que eu sou, o eu sou, livrará o meu povo dos egípcios e da escravidão.
aquele que pode realizar todas as coisas, aquele que é o dono da vida, aquele que é o dono da felicidade, da alegria, aquele que provê todas as coisas daqueles que são obedientes ao Senhor. A terceira entrega que precisamos fazer são o medo de falhar, o medo de ser criticado. Quando Deus fala com Moisés, Moisés diz, coloca vários empecilhos e um deles é: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Moisés se esqueceu naquela época que ele era um dos poucos que sabia ler e escrever, porque ele foi criado no palácio. Talvez era o único que não era analfabeto no meio daquele povo. E ele acha um empecilho e diz: eu sou pesado. Na verdade, Moisés tinha medo de ser criticado, e de falhar. Quanto tempo, queridos, eu tive medo das críticas, e uma coisa que eu não queria aceitar no ministério é porque eu tinha medo de falhar. Eu tinha medo de ser criticado. E quando eu assumi essa igreja em plena pandemia, eu confesso aos irmãos, eu tremi de medo. Pois a igreja que um dia já tivera quase 120 membros, estava com 25 pessoas. Eu tive medo de falhar. E hoje, quando eu olho para vocês e vejo essa igreja cheia, eu falo: eu sou, esteve aqui, e está aqui, e continuará aqui. Porque não sou eu que faço, mas Ele que faz. Somos apenas servos do Senhor. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande poderoso. É Ele que realiza todas as coisas. Quanto tempo eu tive medo, irmãos? A verdade é que o medo não resolve, só atrapalha. O medo que precisamos, o medo que temos da crítica, o medo de sermos reprovados, nos faz desistir das tarefas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Diante da crítica, precisamos consagrar até as nossas falhas, as nossas dificuldades, me fugiu o termo aqui, a nossa falta de capacidade. Precisamos colocar diante do Senhor e saber que Ele é o eu sou. É Ele que realiza todas as coisas. Coloque, queridos, o seu talento nas mãos do Senhor e não olhe para as críticas. Às vezes Deus está te chamando para levar a mensagem dele como profeta dentro da empresa que você trabalha. Às vezes Deus está te chamando como professor para dentro da sala de aula, para os seus colegas, outros professores, para os seus alunos, para você levar a mensagem. E nós ficamos com medo porque a escola ela tem que ser laica, diz as leis. E aí nós temos medo de levar a mensagem de Deus. Mas antes de sermos professores, antes de sermos bons profissionais, antes de sermos médicos, antes de sermos engenheiro, antes de sermos operador de máquina, antes de sermos vendedores, antes de sermos professores, nós temos um chamado para levar a mensagem de Deus. Eu pergunto: você tem medo? Você tem medo das críticas? Você tem medo de se omitir? Você tem se acovardado? Ou você tem sido um verdadeiro servo de Deus? A quarta entrega que precisamos fazer
devemos entregar as nossas práticas antigas. Colossenses 3, de 8 a 9, diz: mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Precisamos entregar as nossas práticas antigas. Moisés estava tão acomodado no seu canto que ele não havia nem circuncidado os seus filhos, diz a palavra. Moisés era judeu. Provavelmente Moisés, quando nasceu, antes de ser entregue, ser colocado no cestinho e ser adotado pela princesa, ele foi circuncidado. Porque o texto diz que quando a princesa pegou Moisés, logo viu que era um hebreu. Mas Moisés não havia circuncidado. Moisés estava mantendo uma prática de comodismo. Nem sequer havia feito isso. Queridos, Deus pede que a gente mude quando nós nos entregamos para ser servos do Senhor. Precisamos renunciar às nossas práticas antigas. Precisamos mudar. Precisamos fazer aquilo que Deus nos pede. E em Colossenses diz, nós precisamos, inclusive, deixar a malícia, deixar a ira. Se somos nervosinhos, temos que deixar de ser nervosinhos. Se falamos palavrão, temos que deixar de falar palavrão, diz aqui, deixando as palavras torpes da vossa boca. Se contamos uma mentirinha, temos que parar de mentir. Temos que entregar as nossas práticas antigas ao Senhor. Moisés estava acomodado. E o texto diz que, por causa disso, a ira de Deus se acendeu contra Moisés. E a Bíblia diz que Deus apareceu quando Moisés estava numa estalagem. Deus apareceu a Moisés para tirar a sua vida. Deus olhou, que não é possível, que homem. Eu estou falando com ele, estou fazendo milagres na frente dele. Eu estou dizendo que eu vou junto com ele. Eu estou dizendo que sou eu que vou fazer, que os problemas dele não será dele, mas que será meu. Eu estou garantindo a vitória e mostrando para ele o meu poder sobrenatural. E Moisés ainda continua dizendo não para Deus. E o texto diz que Deus ia tirar a vida de Moisés. Quando a sua esposa aparece, pega uma pedra lascada e circuncisa. Opa, fugiu a palavra. Me ajuda aí. Circuncida, isso mesmo. Circuncida o seu filho. E o texto diz que Zípora fez isso e colocou aos pés de Moisés o prepúcio dos seus filhos, dizendo: você é um marido de sanguinário. Sabe por quê, querido? Moisés estava dizendo para Deus que ele não queria. Porque ele não queria mudar as coisas que estavam na sua vida. Ele queria continuar vivendo como ele vivia. E mesmo Deus se manifestando sobrenaturalmente, com tantas maravilhas, ele continuava querendo permanecer nas práticas antigas. E ele tinha medo de ir. Ele não queria nem circuncidar os seus filhos. Porque ele pensou, se eles vão ver que meus filhos não são judeus, então eles não vão dar a bola para mim do que eu vou falar. Na cabeça de Moisés, ele estava, tá bom, Deus, eu vou lá, eu vou fazer o que manda, mas não vai dar certo. Eles logo vão perceber que os meus filhos não são judeus, que a minha esposa não é judia, que a minha família, e aí eu volto para o meu lugarzinho e eu continuo a minha vidinha. Ele não queria entregar as suas práticas antigas. Ele queria ficar. E Deus se irou contra ele. E a sua esposa salvou Moisés. Viu como é importante uma esposa de Deus?
Porque Zípora vai e entrega os seus filhos para Deus. E quando Zípora entrega os seus filhos para Deus, Deus poupa a vida de Moisés. E Moisés se torna o grande líder do povo judeu. Queridos, Deus não chama só uma pessoa. Deus, quando nos chama, Ele chama a nossa família. Uma das coisas que eu coloquei a Deus na minha decisão de aceitar o pastorado é se minha esposa concordasse. Eu sabia que ela não ia concordar. Ela tinha medo de ser chamada de pastora. Ela tinha medo de ser cobrada, de ter atitude, de ter que ser, por obrigação, exemplo para todos. Ela tinha medo das cobranças. E a minha oração era: Deus, se o Senhor me chamou, chama também a minha esposa. E a principal entrega que temos que fazer, queridos, quando Deus nos chama, é entregar a nossa família. Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Quando Deus pediu a Abraão o seu filho, é porque ele sabia que a coisa mais difícil de entregar era a família, seria os filhos. Quando Deus nos chama, precisamos se entregar, mas precisamos entregar os nossos filhos, a nossa família. Eu lembro, irmãos, do nosso missionário. Essa igreja colabora no sustento de um missionário que está na África. É o nosso irmão Lidercino. Quando o Lidercino foi chamado para ir para a África, você acha que foi fácil? Não foi nada. Ele tirar os filhos deles da escola no Brasil e levar para Angola, um país que estava em guerra. Ele foi para lá quando Angola estava em guerra civil. Você teria coragem de fazer isso? Isso é ser servo. É confiar as nossas preciosidades a Deus, sabendo que Ele tem muito mais poder do que você para cuidar das nossas preciosidades. Entregue o que há precioso para você, querido, ao Senhor. Entregue o que tem mais de precioso. E Ele vai cuidar da sua família melhor do que você pode cuidar. E Ele vai fazer prosperar os seus filhos. Talvez diferentemente como você imaginou ou pensou. Mas Ele vai fazer prosperar. E quando eu estava lendo esse texto, me deparei com o irmão Lidecino, nosso querido missionário. E quem vê os vídeos da sua filha, a bênção que ela é, aquela menina inteligentíssima, desbravando, levando o evangelho de Cristo. Quais são os seus medos? O que você tem medo de entregar ao Senhor hoje? O que você tem medo de depositar diante de Deus? Comece pela sua vida. Se entregue ao grande eu sou. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria que ficássemos de pé. Nós vamos orar. E antes de orar, eu queria fazer uma pergunta. Tu é um servo de Deus? Por tudo que nós refletimos hoje aqui, por tudo que nós ouvimos do Senhor, da sua palavra, você é de fato um servo de Deus? Você está disposto a trabalhar para o reino de Deus? Você está disposto a entregar as suas preciosidades? Você já entregou a sua vida a Deus? Eu queria convidar você, se você ainda não entregou a sua vida a Deus, o primeiro passo é entregar a sua vida a Deus. Feche os seus olhos e diga: Deus,
Eu quero entregar a minha vida hoje, nessa noite. Tenho dito que sou servo, mas na verdade eu não tenho vivido como servo. Eu tenho dito que sou um cristão, mas não tenho vivido como cristão. Nessa noite eu quero entregar a minha vida, Senhor. Eu quero entregar o que há de mais precioso ao Senhor. Eu creio que o Senhor é o grande eu sou, o Criador da vida, dos céus e da terra. É o Senhor que me dá o fôlego da vida, é o Senhor que me alimenta, é o Senhor que me dá o sustento, é o Senhor que protege os meus filhos, que abençoa o meu casamento, que me dá saúde, forças para trabalhar. Se você fez essa oração, querido, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Eu quero te convidar a dar mais um passo de fé, a deixar a vergonha de lado e vir aqui na frente. Não tenha vergonha do que Deus está te pedindo nessa noite. Que eu quero orar por você. Eu quero impor as minhas mãos sobre você e orar para que Deus te abençoe, para que Deus seja com você, para que Deus vá junto com você, aonde quer que Ele queira te colocar. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Há alguém nessa noite que ainda não se entregou. Dê um passo de fé. Se não há ninguém, eu queria fazer o segundo apelo. Se você é um cristão, se você é um servo, mas tem coisas na sua vida que Deus te falou nessa noite, Ele trouxe à tua memória, de coisas que você não está se entregando, de coisas que você não tem depositado, e Ele tem pedido para você depositar no altar dele, e você não tem feito. Mas nessa noite você decidiu entregar ao Senhor. Diz: Senhor, eu vou deixar os meus medos e eu vou entregar o que há precioso, que há de mais precioso na minha vida no teu altar. Se há algo que Deus está dizendo, você tem isso a me entregar, e você quer decidir nessa noite entregar ao Senhor, vem aqui na frente, que eu também quero orar por você. Há alguém que o Espírito Santo de Deus está dizendo: entrega. Venha, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de você. Ele disse: se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E ele foi, e ele entregou a sua própria vida a um martírio de dor e sofrimento, por amor a você. Deus está falando no seu coração: não tenha vergonha. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso grande eu sou. O Senhor é o nosso Deus, o Deus de poder, o Deus que criou todas as coisas, criou as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, que nos deu a vida, que trouxe ao Gregory a vida, que tem dado o alimento, que tem dado a força para trabalhar, que tem dado as oportunidades. O Senhor é o Deus de todas as coisas. E se estamos vivos, estamos aqui, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, se há alguém aqui que não fez a entrega que o Senhor tem pedido, se há alguém aqui nessa noite que não tem entregado o seu futuro, os seus desejos, os seus sonhos, que ele não recline a cabeça ao seu travesseiro sem tomar essa decisão, porque o Senhor é o grande, o Senhor é o nosso Deus.
seus filhos, que ama os seus filhos, que nos faz prosperar. Abençoa, Senhor, cada irmão. O Senhor trouxe nessa noite. Temos muitos visitantes, ó Pai, e eu te louvo pela vida deles. Que eles sejam ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus. Que essa igreja seja ricamente abençoada. Se aqueles irmãos dessa igreja, que alguns estão viajando, Senhor, mas nesse momento estão conectados com esse rebanho, que o Senhor também derrame as tuas bênçãos sobre eles. Ó Pai, nós te louvamos e nós oramos em nome de Jesus. Amém.